seguidores, amigos da RDK, de volta aqui para o último tempo desse nosso bate-papo, conversa maravilhosa com Joel Alves. Nós encerramos o quadro anterior, quando ele começou a contar uma linda iniciativa, um lindo projeto de conhecer o Vale do Taquari, de dentro para as margens. A gente sempre olha o Taquari da margem para o rio, e ele e um grupo fizeram, e parece que foi uma premonição, né, Joel? Vocês fizeram em abril, um pouco antes. Em setembro vem enchente. Da primeira enchente. Da primeira enchente. E depois veio mais uma. Conte-nos qual é o testemunho que deve ter sido também comovente e emocionante. Foi. O rio, fantástico, lindo, né? O nosso rio Taquari, hoje está do jeito que está, né? As pessoas, eu falei com um canoísta, ele diz, eu desde setembro eu coloco meu caiaque na água e não tenho essa pretensão de fazer isso, porque o rio mudou muito. Mas o nosso rio é muito bonito, né? E aí eu queria mostrar essa beleza do rio, grande parte dele é intocável, tanto é que nós remamos de Santa Teresa, no primeiro dia de São Valentim até o final de Santa Teresa, já com Roca, não encontramos uma pessoa. Um silêncio, uma paz, assim, nós dormimos em barracas os 6 dias. Nós alimentamos com a comida que nós levamos. O saco de dormir, nós levamos, né? Quem quiser acompanhar a Expedição Rio Taquari, depois tem ali no Instagram e tal. E aí a ideia é trazer historiadores. O Cunha, que é professor de uma universidade na França, foi um dos nossos entrevistados. Ele diz por que o rio tinha dono. As estradas eram os rios. Então precisava ter dono, né? De um lado Raposo Tavares, do outro lado o Fialho de Vargas, né? E aí os alemães vieram, queriam se colocar ao lado do rio. Não, vocês vão ser colocados em conventos, porque o rio tem dono. E aí o colono aqui que veio, né, o alemão, o imigrante, queria uma carroça, tinha que comprar as carroças que vinham de Porto Alegre. Mas de Porto Alegre vinha do rio. As carroças eram produzidas no rio. E ele conta essa história sentado conosco na beira de uma fogueira às margens do rio. Isso em abril. Histórias maravilhosas e tal. Aí passou o projeto, eu remei, eu, meu filho, Samuel, e também um cinegrafista para tirar fotos e tal. Eu levei mais um, né? O Jonas Siqueira, que é meu colega, meu amigo, está junto no outro projeto que eu tenho. E aí nós descemos assim. Só que o Jonas, nós remamos no segundo dia, das 9 da manhã às 18 horas, das 9 às 6 da tarde na chuva. Pegamos um temporal no rio, Helena, assim, inacreditável, a gente não conseguia remar, aí tínhamos que parar debaixo de uma barraca improvisada, fazer o almoço e seguir viagem, nós tínhamos que remar no rio, esse era o propósito e a ideia. E aí o Jonas passou mal e teve que abandonar a expedição. E aí eu tive que chamar uma outra pessoa para fazer esse papel do Jonas, que é um cearense, que não entende nada de rio. Só sabe remar e nadar, mas lá em cima não, nossa rio. Mas foi muito legal porque ele deu o gás que nós precisávamos. Porque quando o Jonas deixou a expedição, aqui debaixo da ponte no Najado, já no segundo dia, final do segundo dia, a minha esposa pegava-se no rosto do meu filho e diz, vai para casa com a mãe. Não desce mais o rio. Só que eu já tinha me comprometido com patrocinadores, com a rádio, que eu iria terminar o projeto. E eu estou fazendo fogo, e aí está o pessoal da Univates junto, né, os historiadores, o biólogo, a Milton, né, junto e tal. Eles descem, a Fran vai para um lado, a minha esposa diz, Joel, não termina a expedição. Se o Jonas, que é o Jonas, de 24 anos, 1,80 m, saiu daqui, parou no hospital, o que vai acontecer contigo, Samuel? Ela chorando. Daí eu levanto e diz, olha, eu fiz um projeto, eu iniciei ele e eu não vou parar antes de terminar. Eu só vou terminar esse projeto quando eu chegar no Jacuí. E ela disse, mas faltam 4 dias ainda. Eu disse, pode faltar 20, eu vou terminar o projeto. E aí eu disse, tu quer me ajudar? Não fala nada de pessimismo nesse momento. Porque tu vai estar só atrapalhando, vai me deixar mal, eu já não estou bem. E aí eu me emocionei. Daí ela percebe isso, ela me abraça, então, o que tu precisa para eu te ajudar? Diz, então pega um cachorro do Carmelito. Nós estava com saudade do cachorro. Há 2 dias sem comer nada, e aí ela trouxe e tal, e aí a Univates acompanhando, terminamos o projeto. Mas aí daria um programa só do que a gente passou durante esse período e como a gente terminou. Que foi... Esse projeto sai em canal? Ele sai na Expedição Rio Taquari. Tem, está aberto lá. Isso, está no Instagram, no Facebook tem Expedição Rio Taquari, as imagens. Eu cheguei a ver os episódios.
E aí tá, mas a gente fez e viu o rio lindíssimo, né? O rio praticamente intocável, me chamou a atenção, pouca sujeira, né? Pouca degradação do rio. Mas aí veio a enchente de setembro. E aí primeiro baque. Veio outra enchente em novembro, lembra? 20 dias depois. Aí veio o temporal de janeiro. Foram 5 enchentes até maio. E aí o rio mudou completamente. E aí nós passamos por um rio praticamente intocável, principalmente de Encantado para cima. E agora nós queremos descer o rio para ver como ele está. Nós passamos a primeira expedição por 37 corredeiras e queríamos descer para ver de novo. Só que não pode ser de caiaque. Por que não? A rádio levou 2 semanas para me autorizar a descer. Por quê? Porque tem ponte, tem casa, tem ferro, tem arame farpado no rio. E nós preocupados com isso. Se eu estou de caiaque e cai do caiaque, né, um ferro ali, né, e eu também não queria levar ninguém. Como é que eu vou levar alguém que eu seja responsável e se machuca? O Samuel, que foi o Jonas, ficamos 1 ano se preparando para descer de caiaque. Não foi, vamos descer de caiaque. Não, a gente ficou 1 ano se preparando. Então, agora a gente precisa rever algumas coisas. E aí nós descemos de barco, 3 barcos, 9 pessoas, todos experientes, todos de Cruzeiro do Sul, empresários, pessoas que ajudaram a salvar pessoas, que têm barco e lidam com água há muitos anos. Então nós demos um grupo e descemos. Furamos um barco e quebramos o motor na descida. Nossa. Passamos 32 corredeiras e vimos um rio muito diferente. A profundidade dele, o pessoal fala em dragagem, mas a profundidade dele, de Lajeado até São Valentim do Sul, onde nasce, está a mesma. Não mudou nada. O que veio de casa, o que veio de ponte, o que veio de aterro, foi levado embora. Porque a correnteza era muito forte. Então limpou o rio. Não está assoreado. Não está porque eu passei todo o rio Taquari para dizer que de Lajeado para cima não está assoreado. Existe pontos que tem ilha? Tem, mas a gente tem lugares, porque nós descemos com sonar, lugares que antes não tinha, que tinha ilha, hoje é um buraco. A terra que está aqui foi colocada por outra margem. Então, é isso que aconteceu no rio. Bom, Lajeado até barragem, eu não sei porque ainda nós não descemos. Essa é uma segunda fase da expedição que a gente vai descer. Mas o rio, ele, para a parte, então, navegável dele está igual, mas acima do nível da água mudou completamente, né? A gente não vê mais casa, passa e não vê ninguém, as casas abandonadas, cidades, Terras, serra, onde tinha plantação. Lavou tudo embora. Corredor ecológico que praticamente não existia, agora mesmo não existe, né? Limpou, varreu, limpou tudo, a força da água. Casas, por pegar próximo de nós aqui, casas que existiam 5 grandes casas de empresários grandes, ali próximo ao aeródromo de Estrela, todas as 5 casas foram levadas embora, não sobrou alicerce. Então, as casas foram levadas embora. Então, isso aconteceu na parte alta também do rio. O Mussum, onde a gente passou navegando a primeira vez, a gente via que existia a cidade, mas tinha um verde em volta. E aí tu via alguns prédios longe, aqui é Mussum e tal. Mas hoje tu vê, tá dentro da cidade o rio. Tu vê tudo, né? Tu vê desbarrancando, tu vê pedaços de casa, tu vê telhados inteiros, containers, caminhões encontramos. Mas, caminhão. Agora, o que nós vimos também? Vimos muitas capivaras. Vimos ratão do banhado. Vimos lontra no rio Taquari. Gente, eu nunca vi uma lontra. Permanecem ainda lá. Os animais estão ali. Ou seja, Helena, nós como ser humano, se a gente deixar o rio quieto, ele vai se regenerar. Vai se recuperar. Que fantástico. Olha, gente, estamos aqui um testemunho que deve ter já o projeto para eternizar isso, porque além das imagens da internet, vão querer colocar no papel, já existe esse projeto? Existe um projeto de um livro, mas aí falta um pouco de tempo, né? Mas tem, porque eu tenho outros projetos além da rádio e outros que me ocupam bastante tempo, mas eu quero colocar isso no papel, escrever um livro. Tu estava te aventurando empresário também? Está nessa também? Também. Só para quem não sabe, o Joel, o dia dele deve ter umas 36 horas. A gente está tentando descobrir aqui como é que faz para fazer o dia ter 36 horas. Segredo, eu falo para minha filha e meu filho, o segredo é a organização. Se eu tenho que levantar todos os dias às 5h20 da manhã, eu tenho que dormir cedo. Então eu vou lá jantar, a Helena vai me convidar. Helena, obrigado. Eu posso almoçar contigo, jantar eu não posso. Por quê? Porque às 9h30, 15 para as 10, eu e toda a minha família estamos dormindo. Então não dá para mim abrir mão disso, porque senão eu vou ficar doente. Eu tenho esse ritmo porque tu tem que te controlar.
Se eu exagerar muito num dia, vai fazer falta no outro. E aí, sucessivamente, né? Então, tem que ser organizado. O Joel também tem projetos. Vou começar com 5 minutos avisando, porque é tanta coisa. É tanta coisa que a gente... coisa. Isso é programa para mais uns 45 minutos, quem sabe a gente repete aqui no tempo, quando o projeto do livro já estiver andando. Já vem lançar aqui, está prometido. Joel, e a Independente agora mais recente, essa fantástica... Você teve uma mudança agora na Rádio Independente, né? Uma surpresa. Essa eu não sabia, assim, e não fiz que nem, né, quando eu passei a ser repórter, que eu preparei o caminho para mim. Essa não, me chamaram, e aí o Renato está saindo, permanece no Grupo Independente, mas focado na Rádio Feliz, e eu fui repórter do Renato desde que eu comecei na rádio, há 30 anos. Vocês são Sim, a dupla. Sim, estudamos. Tá com saudade dele, então? Sim, ele conhece, né? O Renato sabe o que fala, ele conhece e tal. E aí o Renato se focou na Rádio Feliz, ele estava ali com o tempo dividido, e ele diz, eu vou focar na Rádio Feliz. E aí não ia mais apresentado às 5 às 7, e eu apresentava o Contraponto. E aí me chamaram, a direção me chamou de nós temos uma proposta para ti, desafiador, eu sei que tu gosta de desafio, é tu passar a apresentar o programa, então, que hoje é do Renato. Eu disse, como assim? Daí explicaram a ideia do projeto, e eu disse, olha, se vocês acham que pode ser, me dá um tempo para pensar no projeto. Eu disse, não, tu volta semana que vem, pensa um programa. E nós também estamos pensando um programa. Vamos unir as duas ideias e ver o que a gente acha melhor. E aí a gente... E é bem difícil, bem dinâmico. Tem alguém do esporte lá? Tem. Quem será, hein? Tem. Quem é que te colocaram de par nessa? Não, e aí a escolha é legal, assim, porque daí fomos para a reunião, e aí todos os programas da rádio têm 2 apresentadores ou mais. Todos, né? O apresentador único não tem. E eles botaram, Jair, tu vai apresentar o programa sozinho. Eu disse, como assim sozinho? Não, mas todos têm mais assim? O Lulu vai estar na rua. E eu disse, não, mas tem que ter alguém junto. Ele disse, não, nós temos uma sugestão, ver como é que tu... Porque ele tem que casar, né? Afinidade. Como é que é a tua afinidade com o Jaci Pereira? Diz, ótimo, se for o Jaci, perfeito. Perfeito. E aí passou eu e o Jaci apresentar o Estúdio Aberto, das 5 às 7, com o Luiz Fernando Wagner, que antes apresentava, está na rua. É o terceiro apresentador que fala muito sobre o trânsito da região. Então é isso que a gente está focado agora. Ficou com saudade do Contraponto? Saudade, porque ali eu fiz amigos, aprendi. A gente aprende muito mais ouvindo do que falando. Certamente. No Contraponto, quando eu iniciei, eu disse, pessoal, eu vou falar menos, porque eu sou a escada para vocês brilharem. Essa é a ideia de jornalista, né? Tu faz a pergunta resumida para o cara expressar o que ele pensa, ou ela, né? E eu disse, então, eu fazia as perguntas, eu conduzia o programa, mas para expressar. E ouvindo eles atentamente eu aprendi muito com o Contraponto. E é uma troca legal ali, né? É uma troca muito bacana. E é uma discussão, porque eles têm alguém gosta de um lado, outro de outro, e eles discutem no Contraponto. Mas é em alto nível, né, pessoal? Saem dali, tomam um café, e eu aprendi muito com isso. Eu posso acordar muita coisa da Helena, mas eu não quero mal da Helena. Eu não concordo com uma ideia que a Helena tem. Porque todo mundo pode ter sua ideia, todo mundo pode... Se nós fôssemos iguais, não teria graça, né? Isso aí. Dentro de casa é assim. E tem que ser, né? Sim, e aí a gente tem que conseguir virar uma harmonia. Você tem um canal na internet também? Isso também o Joel faz mais das 36 horas do dia dele. Às segundas-feiras você grava? Segunda-feira eu gravo o Eu Podcast, é um canal que eu tenho o Compartilhando Histórias, né, que já trouxe vocês aqui, né, uma grande honra para mim. Honra para nós. De poder contar um pouco da história de pessoas da nossa região. Pensando nesse projeto, já um empresário tempos atrás falou para mim, por que tu não abre um podcast? E aí eu disse, sério, daí foi indo, aí abri o podcast, Compartilhando Histórias, e tem um grande projeto em novembro. Eu vou sair de Lajeado de moto, percorrer 10 mil quilômetros, patrocinado, e voltar aí contando a história, as dificuldades de andar de moto sozinho. Gente, o Joel não tem limites. Minha mulher tá louca. Muito obrigada por ter vindo dividir essas experiências maravilhosas com a gente. Estamos encerrando aqui o Resenha com Helena Bazede de hoje. Nós voltamos na próxima semana. Valeu, Joel. Um abraço, obrigado, Elton. Obrigado, Helena.